Fala pessoal, Fábio Nerd House aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro com o Going To. O futuro com o Going To ele é um futuro mais planejado, tá? Ele é uma coisa mais concreta. Então, o que acontece? Como que a gente forma aí o futuro com o Going To? A gente vai usar o verbo to be, am, is e are, mais o Going To, mais o verbo de ação. Se a gente fosse colocar isso como uma fórmula mágica para vocês, ia ficar mais ou menos assim. Sujeito, que é quem faz a ação, certo? Mais verbo to be, am, is e are, mais o going to, mais o verbo de ação. E depois você vai colocar aí o predicado, o complemento, o restante, né, das informações que você quer colocar aí na frase, tá? O que é legal a gente entender? O futuro com o going to, ele vai muitas vezes ter a mesma tradução que o futuro com will, e o futuro, que a gente vai também falar um pouquinho, que é um futuro um pouquinho diferente gramaticalmente falando, que é quando a gente usa o present continuous ou present progressive para falar de futuro. A gente tem um videozinho aí, tá? De dica. Quem quiser acessar, fique à vontade, é só dar uma conferida aí para conseguir ter acesso ao link, tá? A gente vai colocar para vocês direitinho aí na descrição. Mas como é dica, não é aula, já é para galera que de repente já tem um contato maior com a língua inglesa ou ficou com dúvida com relação à gramática, tá? Mas dá para usar aí o futuro com o present continuous também, tá bom? Mas voltando para o nosso foco, que é o going to. O going to ele é um futuro que o americano, o canadense, pessoas que falam nativamente a língua inglesa, vão utilizar para expressar um futuro planejado, tá? Um exemplo. Você vai viajar nesse final de semana. Tudo que você tinha que fazer para poder viajar, você já fez. Você já revisou teu carro, você já comprou o que você quer levar para lanchar no carro, ou de repente até para levar para a viagem, para comer onde você está indo, tá? Você já combinou com as pessoas que vão com você já reservou o quarto ou pousada, whatever, tá? O que você vai reservar ali, mas tudo que você podia planejar, você planejou. Então, você vai expressar esse futuro dizendo como I am going to travel. I am going to travel next weekend. Então, eu vou viajar próximo final de semana. Então, acontece o quê? Você está usando I am, que é o verbo to be, os parezinhos do verbo to be. Para quem não lembra, eu vou colocar os parezinhos aqui para vocês verem. Ou aqui, ou aqui. Vou olhar depois direito onde eu vou pôr, mas vai estar aí, tá? E você, depois do verbo to be, vai colocar aí o going to mais o verbo de ação, tá? E olha só que legal, a gente vai traduzir tudo isso como uma coisa só, tá? Exemplo. She is going to read a book. Então, ela, is going to read. Vai ler, irá ler, lerá. A book, um livro. Então, eu estou traduzindo o bloco, tá? Ou seja, não tem como eu traduzir esse is going to read separando essas palavras. Eu tenho que entender de fato o que a gramática significa e tenho que entender que é necessário eu adaptar essa tradução para que faça sentido em português tudo certinho, tá? Então, mais um exemplo, pessoal, tá? They are going to study tonight. Eles irão estudar hoje à noite. Ou eles vão estudar hoje à noite. Ou eles estudarão hoje à noite. Tá? De novo, bloco are going to study. Tá? Are going to study. A gente vai traduzir o bloco todo, tá bom? Como eu disse, nós temos 3 formas de expressar futuro em inglês, mas as intenções, a intencionalidade de cada uma dessas formas, elas serão singulares. Ou seja, quando eu usar, por exemplo, aí o going to, que é o que nós estamos estudando, nós falaremos de um futuro planejado, algo jamais certo, ok? E aí, quando eu vou traduzir, eu preciso traduzir o bloco, tá? Am going to, is going to, are going to. A gente vai traduzir o bloco junto com o verbo de ação, tá? Ah, mas tem diferença eu traduzir a vai ler, irá ler, lerá? Não, você vai traduzir do jeito que você achar melhor, dentro do contexto que você estiver fazendo aí, dentro da tua tradução. É um texto mais formal? É menos formal, né? Ah, é totalmente informal o texto. Você pode adaptar do jeito que você preferir. Você tem essas opções aí para fazer a tradução, tá bom? Galera, a gente só vai falar hoje então da forma afirmativa do going to, tá? Espero que vocês tenham entendido. E nas próximas aulas nós falaremos aí da forma negativa e interrogativa do going to, tá bom?
Mas, qualquer dúvida que vocês tiverem, só perguntar aí pra gente, que a equipe aqui da Nerd House vai ter o maior prazer em responder vocês. Beleza? Tá chegando review nova também, finalmente, depois de quase 2, 3 meses aí, né? O Mi Digi A7 Pro chegou e a gente vai colocar para vocês aí também a review logo logo no canal, tá bom? Galera, obrigado aí, se curtiu, dá um joinha, se inscreve no canal para ajudar a gente e, galera, até a próxima. Bye, bye. Fala, pessoal. Fábio Nerd House.